Boa noite. Vamos lá começar a live de hoje. Em nome de Jesus. Eu vou pedir para você mandar aí para os seus amigos, porque hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, que é maturidade. Quem já buscou muito por maturidade aí, ou ainda está buscando, é algo que a gente sempre está buscando, né? Principalmente jovem e adolescente. Quer ser maduro. Por que a gente tem essa busca constante pela maturidade, né? Porque para algumas pessoas a maturidade é extremamente importante. Sayuri, boa noite. Mãe, lindeza. Tudo bem, mames, querida? Te amo. Patrícia, boa noite. Nós estamos falando sobre maturidade. Hoje nós vamos falar sobre maturidade. Vitória, boa noite. Nós vamos falar sobre maturidade e o que significa, né? Várias pessoas buscam por isso, a maioria das pessoas tem essa busca constante pela maturidade, mas por que será que ela é tão importante, né, na vida da gente? Michele, meu amor, boa noite, prima linda. Glória a Deus pela sua vida. Chama todo mundo aí. Nós vamos falar hoje sobre maturidade. Então, eu vou começar daqui um minutinho, enquanto você chama a maioria das pessoas aí para estar assistindo. E eu já vou pegar aqui as minhas anotações, né? Pra gente conversar a respeito. E a partir de segunda-feira eu tô numa ideia legal aqui, porque eu fiz o feedback, né? Pedi o feedback para vocês ontem e hoje, e aí eu tive um retorno muito legal sobre os assuntos que a gente tem falado aqui na live, né? E aí semana que vem, quando eu começar a live, eu vou fazer um sorteio, entendeu? E aí o número que sair aqui da pessoa, eu vou chamar para conversar a respeito do assunto que eu tô falando. O que vocês acham dessa ideia? Rola, não rola? Quem aprova? Eu vou começar a chamar pessoas para participar da live. No meio da live, a partir de segunda-feira, eu vou anunciar o assunto que a gente vai falar. E aí, no meio da live, eu vou fazer um sorteio. E aí, o número do sorteio que sair, eu vou chamar a pessoa para conversar no meio da live. Vai ser legal, não vai? Boa noite, Yara. Tudo bem, querida? Mãe da Estela. Lindeza, saudade da Estela, Yara. Vocês sumiram, né? O agente também que sumiu, né? Mas vamos lá, gente. Chama todo mundo, que eu já vou começar aqui a falar sobre esse tema maturidade. O que significa, como que a gente adquire maturidade, né? Como que é importante a gente ter maturidade, por que a maioria das pessoas busca tão assim constantemente pela maturidade, né? Quais os benefícios que a maturidade traz para as nossas vidas e quais as dificuldades, quais as consequências, né? Então,
Chama aí todo mundo para participar da live que eu já vou começar agora, sem mais delongas, porque eu vou honrar vocês que chegaram no horário, né? Isto, muito bem. Então, maturidade, né, gente, tem vários significados e realmente é algo que a gente deve buscar constantemente através de 3 áreas da vida da gente. Maturidade na área espiritual, que é a principal, né, buscar conhecer o Senhor, buscar conhecer a palavra de Deus, buscar conhecer os seus dons, os seus talentos, o seu chamado, o seu propósito de vida. Isso é muito importante. Todos nós fomos chamados para cumprir um propósito de vida. Então é muito importante a gente buscar conhecimento, preparação, a gente buscar aprofundar naquilo que a gente já sabe que Deus chamou a gente para fazer, né? Então isso é muito importante mesmo. Boa noite, Lu, a paz do Senhor, querida. Tudo bem? Saudades, viu, Lu? Beijo. Então, a primeira área que a gente deve buscar maturidade é a área espiritual, aonde você busca conhecer o Senhor a cada dia, aonde você busca conhecer o seu chamado, o seu propósito, aquilo que o Senhor te chamou para fazer, para cumprir nessa terra, e você tem a preocupação de se preparar para aquilo, né? Tem a preocupação de estar preparado. Eu sempre gosto muito de falar uma frase que o pastor Daniel sempre nos ensina, né? Antes você ter a antes você não ter oportunidade de estar preparado do que você ter a oportunidade e não estar preparado. Então a gente deve sempre buscar a preparação, né? Boa noite, Regina. Paz do Senhor, querida. Deus te abençoe. Então a gente precisa dessa preparação e isso envolve a maturidade de você buscar essa preparação, né? Esse conhecimento. Isso é muito importante. Então grava bem essa frase. Antes você estar preparado, antes você não ter a oportunidade de estar preparado do que você ter a oportunidade de não estar preparado, né? Então, a primeira maturidade que a gente deve buscar é a maturidade espiritual, né? A segunda maturidade é a maturidade intelectual, que é o que? Você estudar, você fazer cursos, você ler livros, você ouvir mensagens, você alimentar a sua mente de conhecimento, né? Lá em Eclesiastes e em Provérbios, Salomão nos dá essa dica, né? Crescer no conhecimento, né? Crescer ali na sabedoria, buscar conhecimento. Então, o conhecimento intelectual, ele também é muito importante. Isso também envolve a maturidade. Boa noite, Maiara, linda, mãe da Melinda. Nós tivemos uma live poderosa com a Maiara lá no Instagram do Aviva Jovem. Se você não participou, tá salva lá. Dá um pulo lá no Instagram do Aviva Jovem que você vai ver uma live poderosa lá com a Maiara. Glória a Deus, né? Então, queridos, a primeira área da maturidade é a maturidade espiritual. A segunda é a maturidade intelectual. A terceira é maturidade emocional.
que é onde você busca conhecer as suas emoções e entender as emoções das pessoas que você convive, as pessoas ao seu redor. Mas antes da gente falar, aprofundar nesses temas, a gente precisa saber o significado de maturidade. O que é a maturidade? O que significa essa palavra? Então, eu fiz algumas anotações aqui sobre maturidade que eu achei bem interessante, sabe? Que envolve algumas coisas que a gente vai conversar hoje. Boa noite, Tati. Deus te abençoe, querida. Então, a maturidade é um estado, condição de estrutura, forma, função ou organismo num estágio adulto, condição de plenitude em arte, saber ou habilidade adquirida. É a soma das experiências que acumulamos e que nos deixam mais sábios. Olha aí, que definição ótima. Para mim tá claríssima. É o que? A soma das experiências que a gente teve, a soma das experiências que a gente tem. Então, as experiências, elas são muito importantes. Por quê? Porque ela nos garante maturidade, experiências boas e experiências ruins, né? Tanto as ruins quanto as boas, elas alimentam a nossa maturidade. É um acúmulo de experiências. E a gente sempre tira algum aproveito daquela experiência, ainda que ela seja uma experiência ruim. Ainda que ela seja uma experiência que nos causou dor, que nos causou pressão. Ainda assim, a gente consegue tirar algo de ensino dali. Isso chama maturidade. É quando você consegue ver coisas boas ainda em situações difíceis, ainda em situações complicadas e desafiadoras. É como uma vez eu ouvi essa frase e essa frase sempre está no meu coração, que cristão nunca perde, ou ele ganha ou ele aprende. Perder não faz parte da vida do cristão, ou ele ganha ou ele aprende. E cristão é aquele que crê em Deus, né? Que segue os princípios da palavra de Deus. Então, para esses não existe perder, ou você ganha ou você aprende, né? E aí, queridos, eu anotei também aqui falando sobre maturidade, é trocar intensidade por constância, aparência por essência, ansiedade por calma, corpo por alma e rancor por amor. Olha que profundo isso. Eu achei muito profundo essas definições. Por quê? Porque quando a gente é imaturo, a gente é muito intenso, né? Tudo que a gente vai fazer é com intensidade. Por isso que adolescente é imaturo. Por quê? Porque tudo que ele faz é intenso. Ele não mede as consequências da intensidade dele. Ele simplesmente faz, né? Ele é intenso naquilo. Então, a gente começa a trocar a intensidade por constância. Então, o que é o interessante na maturidade? Quando você atinge a maturidade, às vezes você não pode fazer na mesma intensidade, mas você é constante naquilo que você faz, né? O imaturo, ele começa naquele gás, sabe? Ele começa naquela intensidade que assim, ele faz com todas as suas forças, mas chega na metade do caminho, ele para, já era. Ele vai perdendo gás, né? Ele vai perdendo aquela
emoção, ele vai perdendo aquela empolgação e aí já era. Então eu achei muito legal essa definição, porque o imaturo, ele começa numa intensidade enorme, mas chega num determinado ponto, ele vai perdendo a força e perde a constância também. O maduro não. A maturidade nos leva a ser constante. Constante. Então, ele não para. Às vezes ele não faz na mesma intensidade, mas ele é constante. Ele não para o processo, né? E também a gente troca aparência por essência. Então, quando a gente é imaturo, a aparência chama muito a nossa atenção, sabe? A gente começa a ficar preso na aparência das pessoas. E aí, quando a gente atinge a maturidade, o que importa mais? A essência daquela pessoa, né? Coisas materiais não são tão importantes assim mais. A aparência daquela pessoa não é tão importante mais, mas sim a essência dela, aquilo que ela tem a nos oferecer, a acrescentar nas nossas vidas. Isso se torna importante para nós quando a gente atinge a maturidade, né? E aqui uma das coisas muito importantes assim, que me chamou muita atenção, principalmente nessa fase que a gente está vivendo, né? É que quando a gente atinge a maturidade, a gente troca a ansiedade por calma, né? A gente troca a ansiedade por calma. Então é aquela coisa assim, o imaturo, ele é ansioso 24 horas por dia e ele quer fazer tudo depressa. Ele quer fazer tudo na correria, ele quer fazer tudo como se tivesse indo tirar um da forca, né? O maduro não. Quando a gente atinge a maturidade, o que acontece? A gente faz amizade com a calma, a gente analisa, a gente vê, a gente não dá resposta precipitadamente, né? A gente larga a impulsividade para lá. Então a gente começa a ficar mais calmo, mais pé no chão, sabe? A gente começa a analisar mais as coisas. O imaturo não, ele vai fazendo sem medir as consequências, por tamanha ansiedade, por tamanha fadiga, pressa, né? E aí acaba, como se diz o ditado, né? Enfiando os pés pelas mãos. Acaba dando errado. Por quê? Porque tudo que a gente faz com ansiedade dá errado. Porque a gente não pensa com a razão, mas com a emoção que está explodindo, né? Dentro do coração. E a gente começa o quê? A deixar o corpo, trocar o corpo por alma. É aquela coisa, você quando vai conhecer uma pessoa, o primeiro contato que você tem com ela é os olhos, né? Você olha aquela pessoa. Quando a gente é imaturo, o corpo da pessoa começa a chamar mais atenção do que a alma dela. Então o que acontece? É a mesma coisa da pessoa ficar mais empolgada com o embrulho do presente do que o presente em si, do que o conteúdo, do que está lá dentro da caixa, lá dentro do embrulho, né? E aí, o imaturo é assim, quando ele vê alguma coisa feia, alguma coisa que não chama atenção, ele nem procura saber o que está dentro. E isso é perigoso nos relacionamentos. Por quê? Porque se você começa a se relacionar com uma pessoa, eu falo até em questão de amizade também, né? E a pessoa não tem o mesmo estilo de roupa que você, e você não para ouvir aquela pessoa para saber aquilo que tem dentro dela, a essência dela,
você é imaturo. Por quê? Porque o corpo, a vestidura da pessoa, né, o vestimento da pessoa ali, te chama mais atenção do que a essência dela, do que aquilo que está dentro dela, do que aquilo que ela pode te oferecer. Então é como a gente já conversou aqui em várias lives. Nenhum relacionamento na sua vida, seja amoroso, seja na amizade, é neutro. Ou a pessoa te edifica, ou ela te diminui. Neutro não é. Nenhuma pessoa que passa na sua vida é neutra. Ou ela te acrescenta, ou ela te diminui, né? Então, a gente na imaturidade olhou a pessoa, né? E viu ali que ela não faz parte do ciclo de roupa que você veste, ou do ciclo de amizade que você veste e que você tem, ou o corpo que você acha que é legal, aí já não serve. Mas nem ouviu a pessoa ainda para saber o que ela tem na essência dela, né? Então isso também mostra imaturidade. E também quando que a gente começa ver que a gente é maduro, quando a gente troca o rancor pelo amor. Gente, isso é uma coisa muito séria. Quando você escolhe ter rancor de alguém, é a mesma coisa de você estar bebendo um veneno e querendo que a pessoa morre. Porque rancor, mágoa, mata quem sente. Entendeu? Então, quando você começa a adquirir maturidade, você troca o rancor pelo amor. De que maneira? A palavra de Deus fala que a boca fala do que o coração está cheio. Se aquela pessoa te magoou, ela te falou alguma coisa que te ofendeu, né? Que feriu os seus princípios, que feriu os seus valores. Mas aquilo que ela te falou tem mais a ver com ela do que com você. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, aquilo que ela te falou pertence a ela, não a você, né? Então, é até um pecado a gente ficar ofendido. Por quê? Porque aquilo que a pessoa está falando tem a ver com ela e não com você. Mayra, como que você sabe disso? A boca fala do que o coração está cheio. Então, se aquela pessoa te falou coisas assim terríveis, coisas assim de magoar, de te ofender, aquilo está dentro dela. Aquilo pertence a ela, não a você. Então, você não tem que ficar ofendido, porque aquilo não faz parte da sua vida, faz parte da vida dela. Mas o imaturo é uma casquinha de ovo. Ele não pode ouvir nada que já fica dodói, que já irrita, que já magoa, que já perde amizade, que já... E assim, arruma uma tempestade no copo d'água. O maduro não. Quando a maturidade vai crescendo dentro de você, você não revida, você não retruca, você não responde, apesar do silêncio também ser uma resposta. Eu falo que o silêncio fala mais do que muitas palavras. Então, se uma pessoa começa a te ofender, começa a te agredir e você permanece em silêncio, você acaba com a briga na hora. Você cessa aquela contenda na hora. Por quê? Porque não tem por onde a pessoa continuar te ofendendo. Então eu falo muito também sobre a importância da gente blindar o coração. O que é isso? Colocar um muro de proteção no seu coração em relação às palavras que você ouve. Por quê? Você não tem o controle daquilo que você vai ouvir, mas você tem o controle de deixar permanecer dentro de você aquilo que você ouviu.
Eu vou repetir. Você não tem o controle de saber o que você vai ouvir das pessoas, mas você tem o controle de decidir aquilo que as pessoas te falou permanecer dentro de você ou não. É uma escolha. Se você fica ofendido demais, se você fica dodói demais, se você guarda muita ofensa, muita mágoa, se você alimenta muito rancor no seu coração, você é uma pessoa imatura. Sinto te informar, mas você é uma pessoa imatura. A maturidade faz com que a gente troque o rancor pelo amor. Você começa a sentir misericórdia daquela pessoa. Por quê? Porque dentro dela só tem ferida, só tem rancor, só tem mágoa. Aquela pessoa precisa de ajuda emocionalmente falando. Aquela pessoa precisa de ajuda nas emoções. Então é como eu falo, eu aprendi. Idade não tem nada a ver com maturidade. Maturidade tem a ver com experiências e com aprendizados, com somas das experiências e os aprendizados que a gente adquire durante as experiências. Então tem muitos jovens de 22, 23 que são bem mais maduros do que pessoas de 50, 60 anos. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. Então, a maturidade, ela não tem nada a ver com idade. Ela tem a ver com experiências, com conduta de vida, né? Então, essa parte é muito importante você analisar na sua vida. Quando você troca o rancor pelo amor, é sinal que você é muito maduro. É sinal que você amadureceu 100%. Quando você começa a ter misericórdia da pessoa que está te ofendendo, ao invés de você ter rancor, você está maduro. Você adquiriu maturidade, né? Então isso é muito importante. A maturidade também se dá quando você está conversando com uma pessoa e a pessoa exalta com você. Naturalmente ela vai esperar que você também exalte com ela. E você escolhe permanecer calmo, tranquilo, sereno. Você adquiriu a maturidade. Por quê? Porque ninguém briga sozinho, né? Ninguém continua uma discussão sozinho. Tem pessoas que ficam com raiva da pessoa não revidar, da pessoa não argumentar, da pessoa não questionar. Esse tipo de situação é o quê? Tem como resolver? Tem como resolver, mas não no mesmo tom. Não no mesmo tom de gritaria, não no mesmo tom de ofensa, de mágoa, não. Num tom baixo, calmo. Se a pessoa não consegue conversar num tom baixo naquela hora, não é hora de conversar, não é hora de resolver, não é hora de levar, vamos se dizer assim, colocar as cartas na mesa. Não é hora. A hora é quando os ânimos se acalmarem, a poeira baixar, como se diz o ditado, né? Então, maturidade tem várias e várias situações que dá para você analisar se você adquiriu a maturidade ou não. Tem a ver também com decisões. Que tipo de decisão, Mayra? Decisão de você se afastar de pessoas e situações que te ameaçam a paz. Pessoas e situações que fazem com que você perca a sua paz,
que faz com que você perca a sua autoestima, o seu respeito, os seus valores. Isso também prova maturidade. Quando você decide afastar de pessoas tóxicas. A gente já conversou esse tipo de pessoa aqui na live, em outras lives que eu fiz. Então, quando você toma a decisão de sair de perto de pessoas tóxicas, você é maduro. Mayra, mas eu tenho medo de magoar. Mas ela vai ficar com raiva de mim. Mas é amizade de 20 anos, de 10 anos. Ela não vai entender. Você precisa entender que você tem limites, que você também é uma pessoa que sente, que tem opiniões, né? Então, assim, eu falo muito essa frase, que a pessoa vai com você até onde você permite ela ir. Então, se você tem reclamado de pessoas, de certas pessoas na sua vida, a culpa é exclusivamente sua. Por quê? Porque se a pessoa está tendo aquela atitude com você, é porque você permitiu que ela tivesse. Mayra, mas eu não sei cortar. Então aprende, senão a pessoa vai te cortar no meio. Com palavras, com gestos, com opiniões. Então você precisa aprender a mostrar os seus limites para as pessoas. Da maneira certa, na hora certa. Como saber a hora? A pessoa extrapolou o limite com você? Comunique a ela que ela extrapolou o limite com você. Se você comunicar a essa pessoa, nunca mais ela vai extrapolar, que ela já sabe até onde você permite ela ir. Agora, se você não falar nada, com certeza ela vai continuar. Por quê? Porque ela não foi comunicada do seu limite. Então, isso também é atitude de maturidade. Você selecionar as pessoas que têm acesso à sua vida, que têm acesso ao seu coração, que sejam pessoas que te edifiquem, que sejam pessoas que te ajudam a crescer, sabe? Que sejam pessoas que te transmitem alegria, que te transmitem paz, sabe? Que te transmite ali algo bom, que seja um trampolim para o seu crescimento, que te motive a alcançar alvos maiores. Esse tipo de pessoa é legal ter na sua vida. Pessoas que minam o seu sonho, não. Então isso também é um sinal de maturidade. Mas eu não consigo fazer isso. Peça ajuda. Peça ajuda a Deus, peça ajuda às autoridades na sua vida, peça ajuda profissional, peça ajuda. Mas seja uma pessoa madura, né? Selecione as pessoas aí da sua vida. Isso também é muito importante. Então, eu coloquei algumas coisas aqui que eu achei, assim, essenciais e que eu sabia que eu não ia lembrar de todas, então eu anotei. Como que eu sei, então, Mayra, que eu adquiri a maturidade? A maturidade, ela é alcançada em processos, né? A gente nunca vai estar maduro o suficiente até o dia que a gente morrer. Por quê? Porque a gente vai crescendo de glória em glória, de fé em fé. Então, a vida da gente é feita de fases, e aí Deus vai permitindo circunstâncias e situações na sua vida que vai te preparando para a próxima fase. Então, a maturidade, ela é adquirida em processos, né? Então, eu coloquei algumas coisas aqui que te dão sinais de que você está crescendo em maturidade. Então, vamos lá. Número 1. As conversas banais não te empolgam mais. Isso é um sinal de que você amadureceu. Exemplo, quando você era mais novo, você tolerava piadas de mau gosto no meio da sua turma e até ria disso. Hoje você não suporta. Amadureceu, a fase passou.
cresceu, perdeu a graça, entendeu? Número 2, dormir é melhor que uma festa sexta-noite. Galera, após os 30 anos, isso costuma acontecer. No meio de jovem e adolescente, não. Por quê? Porque sexta, sábado, domingo é dia de curtir com a galera. Hoje não tá podendo mais, por causa da pandemia. Mas quando tinha festa, jovem e adolescente, sexta, sábado, domingo já era. Mas depois que você alcança 30, depois dos 30, isso começa a ser uma realidade aqui, ó. Dormir se torna melhor do que uma festa. Por quê? Porque você já tá cansado. É uma realidade. Número 3, você perdoa mais. Nossa, essa é a principal característica de que você adquiriu maturidade. Você não fica dodóizinho mais. Você não fica casquinha de ovo mais. Ah, Mayra, eu fico insensível? Não, você não fica insensível. Mas você perdoa mais. É aquela troca que a gente conversou. Você troca o rancor pelo amor. Porque você entendeu que aquilo que a pessoa te falou tem mais a ver com ela do que com você. Então você não tem que ficar ofendido. Então você perdoa, você releva, você, vida que segue. Número 4, você respeita as diferenças. Você entende que ninguém é igual a ninguém. E tudo bem. Tudo bem a pessoa não ser igual a você. Tudo bem a pessoa não ter a mesma opinião que você. Tudo bem. Você leva a vida mais leve, sabe? Você não fica preso a coisas que te incomodam. Não, você fica leve. Então, a imaturidade faz o quê? A pessoa bater de frente com a diferença da outra, com a opinião diferente da outra, sabe? A imaturidade leva a pessoa ter uma necessidade de provar que ela tá certa toda hora. Sabe aquela pessoa que não aceita que errou, que não aceita que teve uma atitude ruim? A pessoa é imatura. Imaturo. Não aceita que errou. Já viu quando a gente vai corrigir criança? Não aceita. De jeito nenhum. Não errei, não foi eu. Assim é. Então, a pessoa imatura, ela não aceita as diferenças. Ela quer sempre provar que é ela que tá certa, que é a opinião dela que tá certa, que só as coisas que ela faz que tá certo. Isso é sinal de maturidade. A maturidade, ela respeita as diferenças. Tudo bem você não pensar da mesma forma que eu. Tudo bem você não fazer as mesmas coisas que eu. Tudo bem, você é uma pessoa, eu sou outra. Respeito acima de tudo. Número 5. Gente, a número 5 é muito top, porque isso aqui também é muito, assim, é uma prova de que você adquiriu a maturidade. A pessoa madura, ela não força o amor. Ela não tem medo de perder pessoas, ela não tem medo de perder atenção, ela não tem medo daquela pessoa que ela ama demais ir embora, ela não tem medo. Ela deixa aí. Ela deixa aí. Ela entende que o amor não é forçado, ele é conquistado. O amor não é forçado, ele é conquistado dia após dia. Amor entre irmãos, amor entre família, amor entre marido e mulher, entre namorado, noivo, amor em amizades. Não é forçado, é conquistado. Mas o imaturo, ele quer forçar outra pessoa a gostar dele. Ele quer forçar outra pessoa a ficar na vida dele.
Ele quer forçar a pessoa a ter certas atitudes com ele. A imaturidade é isso, né? Ela quer forçar a outra pessoa a amar ele do jeito que ele é. A maturidade, não. Quando você entende que o amor é conquistado e o amor é dia após dia conquistado, você adquiriu a maturidade. O amor não força, não existe forçar. Eu falo muito com os jovens e os adolescentes que tudo forçado dá errado. Tudo goela abaixo dá errado. Não dá certo. Por quê? Porque Deus não está no meio disso, de forçar, sabe? De ficar forçando aquela coisa acontecer. Não, as coisas acontecem naturalmente, né? A expressão de amor acontece naturalmente. Então, quando a pessoa ali entende que ela não precisa forçar o amor, ela adquiriu a maturidade. Outra dica: a pessoa madura, ela é aberta a novas experiências. A mente dessa pessoa é aberta a novas experiências, a novos desafios, a conhecer mais. A pessoa imatura, não. A imaturidade coloca na cabeça da pessoa que ela aprendeu aquilo e que ela vai ficar naquilo. Ela não aceita mudanças. E boa noite para vocês que entraram. Letícia Lemos, Nanda, agora que eu tô vendo, gente, Eli, Alaninha. Nossa, entrou um monte de gente que eu não vi. Querem, meu amor. Boa noite, que bom que você entrou, Querem. Glória a Deus. Então, assim, continuando aqui, as pessoas que são abertas a novos conhecimentos, né, a novas fases, são pessoas maduras. As pessoas imaturas, nasci assim, vou morrer assim, ninguém vai me mudar, ela não é aberta a conhecimento novo, ela não é aberta a experiências novas, a desafios, a mudanças. Para pessoas imaturas, a mudança é a morte. Ela não aceita, né? Maturidade não. Maturidade, as pessoas maduras, elas abrem a mente para conhecer, né? Se vai fazer ou não, é uma decisão, mas ela vai conhecer. Ela vai conhecer. Número 7. Pessoas maduras aceitam as dores do coração. Como assim, Mayra? A pessoa madura, ela é humilde o suficiente para olhar para dentro dela e reconhecer as suas dores. Tipo, isso me dói, isso me faz mal, isso me atrapalha, isso não é legal para mim. A pessoa imatura, ela coloca na cabeça que ela é super-homem e super-mulher, né? Mulher Maravilha, que nada atinge ela. Que ela parece que as pessoas imaturas parece que não tem emoção, sabe? É aquelas pessoas que se mostram fortes o tempo todo. Já viu pessoas assim? Que se mostram o tempo todo, que é forte, que não abala, que não sente nada, sabe? Que tudo bem, sempre, sempre. Gente, não é assim, né? A gente tem sentimentos, a gente tem opiniões, então tem dias, não tem dias que a gente não tá legal? Tem dias que a gente não tá legal, mas tem dias que tá tudo bem, ok? Pessoas imaturas não assumem as suas dores. Não assumem. Pessoas imaturas não assumem suas fraquezas, de jeito nenhum. Maturidade, sim. Pessoas maduras assumem suas dores, assumem suas fraquezas, mas não permanecem.
fracas e nem com dores. Elas procuram soluções, mas elas assumem que sente, que dói, que tá fazendo mal. Elas assumem. Número 8. As pessoas maduras, elas não julgam facilmente. Por quê? Porque ela se coloca no lugar daquela pessoa que está sendo julgada. A pessoa imatura, ela julga 24 horas. Ah, mas se fosse eu, fazia isso. Ah, mas se fosse eu, era assim. Ah, mas se eu tivesse no lugar dele, eu ia fazer assim. Pessoas imaturas julgam e criticam. As pessoas maduras, elas pensam, e se eu tivesse no lugar daquela pessoa? Então elas não julgam facilmente, porque ela se coloca no lugar daquela pessoa que está sendo julgada. Número 9. As pessoas maduras preferem ficar em silêncio. Gente, o silêncio, ele fala mais do que 1000 palavras. Eu falo que o silêncio fala muita coisa. O silêncio fala muita coisa. Então, o imaturo é aquela pessoa que você começa a falar e ela não deixa você terminar. Ela dispara. Já viu pessoa assim? Que dispara, você fala oi, já era. Você não fala mais nada depois. Por quê? Porque a pessoa não deixa. Ela dispara a falar e você tipo... Gente, só falei um oi, como assim, né? Começa a falar. A pessoa madura, ela ouve mais e fala menos. Por quê? Porque ela entende o poder que está em ouvir. Quanto mais você ouve, mais você aprende. Quanto mais você ouve, mais você aprende. Fica a dica. Faça amizade com a maturidade. Fale menos e ouça mais. A palavra de Deus fala, né? O falar é prata e o ouvir é ouro. Ouça mais. Número 10. Sua felicidade não depende dos outros, mas do seu interior. Gente, palavras têm poder. Eu tenho falado isso aqui todas as lives. De segunda a sexta eu tenho falado isso aqui. Sua felicidade não depende dos outros, mas do seu interior. Pessoas maduras cuidam do seu interior. Pessoas maduras se preocupam com o seu interior. Por quê? Porque se o seu interior não estiver bem, esquece o resto. Não vai estar. Não vai. Você pode estar no lugar melhor do mundo, maravilhoso. Mas se o seu interior não estiver bem, não adianta. Pessoas maduras cuidam do seu interior. Por quê? Porque ela não depende das circunstâncias que envolvem ela para ela estar bem. Ela depende primeiro de Deus e do seu interior. Do seu interior. Se o interior dela estiver bem, ela pode estar vivendo assim perto de pessoas tóxicas. Mas se o interior dela estiver bem, ok. Vida que segue. Ela segue a vida dela. Ok. Não é insensível às circunstâncias, mas ela não deixa as circunstâncias parar ela. Entendeu? Ela sente, porém não para. Continua a vida. Pessoas imaturas são controladas pelas circunstâncias, pelas situações, pelas atitudes das pessoas ao seu redor. Pessoas imaturas são controladas por pessoas ao seu redor, por circunstâncias, por coisas que acontecem.
Então, nós precisamos buscar maturidade. E a maturidade é adquirida em processos, de acordo com as fases que você tem vivenciado. A maturidade, ela precisa fazer parte da nossa vida. Sabe por quê? Porque senão a gente nunca vai crescer. A gente nunca vai alcançar alvos maiores, objetivos maiores. Então, busque a maturidade na sua vida. Então, de tudo que eu falei aqui, faça a análise. Você é uma pessoa madura? Ou você tem áreas ainda que precisa de acordar, precisa de um estalo, né? Precisa mudança, que precisa, não, isso eu preciso mudar. Toda live eu deixo aqui o meu WhatsApp pessoal e deixo também caixinha nos stories para vocês me darem um feedback. Se tem abençoado vocês, se vocês têm aprendido, se eu devo continuar. E aí, essa semana eu recebi uns feedback bem positivos. Fiquei muito feliz de estar fazendo bem para as pessoas. Então, se vocês puderem, me manda um feedback no direct, manda no meu WhatsApp, eu vou deixar o WhatsApp aqui anotado nos comentários dessa live, para você me dar opinião, porque é legal quando a gente sabe que tem ajudado as pessoas. E semana que vem, na segunda-feira, eu vou começar as lives, né, 10 horas, e tô com essa ideia aqui de começar a fazer sorteios de números de pessoas, e o número que sair, eu vou chamar a pessoa para participar da live aqui no meio comigo. Então aí, se você tá me acompanhando, fica aí esperto que qualquer dia você pode participar ao vivo da live, ok? Então, espero ter abençoado vocês, espero que tenha sido agradável e conto com os feedbacks de vocês, tá bom? As nossas lives acontecem de segunda a sexta, 10 horas, beleza? Então, vocês podem também ir acompanhando nos stories aí que eu vou dar ali o feedback para vocês diariamente, tá bom? Então, boa noite, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por estarem aqui comigo, e segunda-feira nós vamos voltar com outro tema que é surpresa, na segunda-feira eu vou anunciar, tá bom? Então, um beijo e até a próxima live na segunda-feira. Fiquem com Deus.